Hi everyone, tudo beleza? Então pessoal, você quer começar a estudar inglês, mas não faz ideia, não quer fazer cursinho porque tá com, não sei, tá com uma certa dificuldade financeira, tudo bem, fique tranquilo que eu tenho 5 dicas aqui que vai ajudar você a começar a estudar inglês da maneira certa. Tenho certeza que vai ajudar bastante vocês aí no seu aprendizado. Mas primeiro eu preciso fazer um disclaimer, que é uma coisa que vocês precisam entender que estudar inglês, gente, se trata de aprender um idioma novo. E isso requer paciência, dedicação e seja realista consigo mesmo. Não adianta você esperar se tornar fluente em um idioma completo em 6, 7 meses só porque o curso XY falou que sim. Gente, eu não estou dizendo que é impossível, mas que deve ser entendido que pessoas aprendem coisas mais rápidas do que as outras. Então, algumas pessoas têm uma certa dificuldade, outras não. Mas 6 meses para se tornar fluente em um idioma é um pouquinho difícil. Então, sejamos realistas. Uma comparação que eu gosto de fazer é que estudar inglês é o mesmo que você praticar musculação na academia. Não adianta você ir para academia, levantar os pesos de qualquer jeito, igual um maluco, e achar que vai ter um corpo do Schwarzenegger até o final do verão. Não, pessoal, não é assim. Requer dedicação, treino certo, dieta, etc. E estudar inglês não é diferente, pessoal. Requer paciência, dedicação e o principal, na minha opinião, é o mais importante, é não tenha medo de falar. Não tenha vergonha de praticar inglês. Não há nada para se sentir vergonha sobre aprender inglês, pessoal. Então, primeira coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês é que aprender inglês já é algo admirável por si só. Você está se dispondo a aprender um idioma novo. Então, coloca na sua cabeça que você está sujeito a cometer erros. Mas não se permita ter vergonha de praticar, porque isso vai ser um obstáculo que você vai botar para si mesmo e isso vai te atrapalhar. Então, prometam para mim e foco. Tirem a vergonha de praticar o inglês da cabeça. Mas, João, se eu falar errado, os gringos vão me zoar e eu vou passar vergonha. Não, gente, não existe isso. Isso não existe. Pelo menos não aqui na Inglaterra, eu nunca vi isso. Mas o que interessa para eles é você ser entendível, digamos assim. Eles não esperam realmente que você fale inglês perfeitamente. Se você fala, ótimo, mas se você não fala, a pessoa automaticamente ela vai facilitar a sua vida, ela vai tentar conversar mais devagar com você, ela vai ser mais articulada. Então, tirem isso da cabeça, de que aprender inglês ou praticar inglês é algo vergonhoso. Não é, gente, não é isso. É completamente natural, estamos todos aprendendo. E só mais uma coisinha que eu acho que é importante ser mencionado aqui. E isso eu já me refiro para as pessoas que já têm a oportunidade, para os brasileiros que já moram aqui na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer país onde a língua nativa é o inglês, saia da zona de conforto. E quando eu digo zona de conforto, eu me refiro a brasileiros que não se permitem aprender inglês da seguinte maneira: ficando em comunidade só entre brasileiros, morando só com brasileiros, conversando só com brasileiros. Então, isso é outro obstáculo que você coloca para si mesmo e para o seu aprendizado de inglês, porque simplesmente você não sente a necessidade de falar inglês quando você está entre brasileiros, a não ser que aquelas pessoas realmente elas falam só em inglês com você, o que é bem difícil, porque geralmente o pessoal fica com vergonha ou fica simplesmente com preguiça. Então, esse é um outro problema. Eu conheço muitos brasileiros que moram aqui na Inglaterra há muitos anos, há mais de 10 anos, e eles nem sequer falam inglês fluente ainda. Não estão nem perto, ainda está naquele inglês meio básico, meio travado, sem articulação, sem muita fluência. Por quê? Porque estão sempre convivendo com brasileiros. Então, mais um disclaimer aqui: saia da zona de conforto, permita-se aprender, saia desse conforto de querer falar só em português. Se você realmente quer aprender inglês e se tornar fluente, permita-se, saia da zona de conforto e desafie a si mesmo todo dia. Então, dito isso, vamos para as dicas. Então, dica número 1, comece devagar. Como eu já disse antes, não adianta você esperar se tornar fluente do inglês da noite para o dia ou em 2 ou 3 meses. Então, para você construir uma boa estrutura do seu inglês, você tem que construir uma boa base. E com isso eu digo, comece pelo básico. Básico do básico. Comece pelo alfabeto, aprenda a pronunciar as letras do alfabeto. Isso se você estiver começando mesmo assim, nu e cru mesmo, do início. Comece pelo alfabeto, é um ótimo início. Aprenda a pronunciar as letras certinho, porque eventualmente você vai precisar soletrar o seu nome, o seu endereço, algum dado importante seu. Então, saber as letras é importante. A, B, C, D, E, F, G.
E assim por diante. Comece melhorando seu vocabulário com palavras mais simples e gradativamente você vai subindo para palavras mais complexas. Coisas que você tem na sua casa que você olha e você pode pensar, como que se diz isso em inglês? Como que se diz aqui? A chair, a sofa, a TV, a pen, a notebook. E você vai aumentando aos pouquinhos a complexidade das palavras. E com isso, gente, eu não quero dizer que é para você pegar um dicionário e devorar e decorar palavras por palavras. Isso se tornaria chato e improdutivo. Tem aplicativos educativos para inglês no celular que são de graça, por exemplo, o Duolingo, que eu super recomendo, inclusive é o que eu uso para aprender francês. Ele ajuda porque ele é como se fosse um joguinho. Você começa do nível mais básico, ele te ajuda muito a melhorar o seu vocabulário e além de te dar a pronúncia correta das palavras. Eu uso ele para estudar francês, então tem me ajudado muito. E você não vai querer perder, porque a cada resposta errada você perde uma vida e você só recupera aquela vida no dia seguinte, então você não vai querer errar de graça. Então esse é o desafio. Então Duolingo, super recomendo. Paga nós, Duolingo. Dica número 2, torne o seu aprendizado divertido para você. Eu sempre gostei de estudar inglês, até porque o inglês sempre esteve presente em coisas que eu gosto muito, por exemplo, videogame, cinema. Quando eu jogava videogame, eu sempre quis entender o que se passava no jogo. Eu queria saber o que os personagens estavam falando, eu queria saber do que se tratava a história. E o cinema também. E isso me dava um gás para querer estudar inglês, porque eu queria saber tudo o que se passava na história. Eu queria entender o enredo completo. E antigamente os jogos eram todos em inglês. Hoje a nova geração de videogames já tem jogo que é totalmente dublado, se não é dublado é legendado, localizado para o Brasil, mas antigamente na época do PlayStation 1, do Super Nintendo, não tinha essas coisas, então era roots mesmo. Além do mais, eu gostava de assistir filmes tanto dublado quanto legendado, porém eu sempre dava uma certa prioridade para os filmes legendados. E se fosse um filme que eu gostasse muito, eu assistia ele com áudio original com legenda em português. Mas se eu sentisse vontade de assistir de novo, eu assistia o filme com áudio original e com a legenda em inglês, que daí eu conseguia ler e entender completamente o que os personagens estavam falando ali no filme, e que te ajuda muito a aprender frases prontas, tipo I'm the king of the world! Go ahead. Make my day. You're gonna need a bigger boat. Então tente anexar o inglês a coisas que você goste. Por exemplo, se você gosta de ler, comece lendo livros infantis em inglês. Livros que você já conhece, tipo Chapeuzinho Vermelho, João e o Pé de Feijão, João e Maria. Essas são histórias que você já conhece, mas se você lendo em inglês, algumas palavrinhas vão fazer um certo sentido e você vai acabar aprendendo. As outras que você ficar curioso, você anota, procura no dicionário ou no Google Tradutor, que está aí para facilitar a nossa vida. Da mesma forma, você vai começando com livros mais básicos e depois vai evoluindo para livros mais complexos, beleza? Se você gosta de música, pesquisa as lyrics das músicas na internet. É o que mais tem na internet e é super fácil. Aprenda a cantar aquela música internacional, que eu tenho certeza que você gosta de alguma música internacional em inglês. Aprenda a cantar ela pelas letras certinho, sabe? Sem ser na base do imbromation, tipo How long will I slide? How long will I slide? Aposto que você nem sabia que você cantava essa música errada a vida inteira. Eu cantava ela errada também. Hello, hello. Eu acho que todo mundo já cantou essa música errada. É how long, há quanto tempo, mas todo mundo pensava que ele falava assim, hello, hello. Viu só a importância de aprender a letra da música certinho? Então fica aí mais uma dica. Viu só como estudar inglês dá pra ser divertido e prazeroso? É só você combinar com coisas que você gosta e involuntariamente você vai acabar aprendendo. Dica número 3, aumente o seu input e melhore o seu output. E eu já imagino a galera se perguntando, input, output, diabo é isso? Calma que eu vou explicar. Input é o termo em inglês que significa entrada e output, saída. E o que eu quero dizer com isso? Aumentar o seu input, quer dizer, aumentar o seu contato com o inglês. Quanto mais, melhor. Como que você pode fazer isso? Pode fazer com coisas muito simples, por exemplo, mudando o idioma do seu celular. Altere nas configurações do seu celular ou do seu PC para o inglês. Vai ficar um pouquinho estranho no início? Vai, mas eu aposto que você já sabe mexer em todas as funções do seu celular de boa, sem precisar necessariamente ler o que está escrito ali. Você já sabe, automaticamente o seu dedo já vai ali. Então mude para o inglês.
Porque as funções, as pequenas palavrinhas que aparecem na tela que você já conhece, vão entrar na sua cabeça devagar. Então, por exemplo, uma coisa que eu não sabia há um bom tempo atrás era copiar e colar em inglês. Eu não sabia. Eu sabia que copiar era copy, mas colar eu não fazia ideia. Eu tinha uma ideia que poderia ser algo assim, glue, uma coisa assim. E no celular, quando eu mudei o idioma do meu celular, eu precisei usar essa função de copiar e colar e vi que colar aparecia paste em inglês. Então eu nunca mais esqueci, tá vendo? Involuntariamente eu tive um input de inglês porque eu alterei o idioma do meu celular. E isso ajuda bastante, pessoal. Então isso é uma dica super importante, que é aumente o seu input, aumente o contato com o inglês. Assista filmes legendados. Se você realmente quer aprender inglês, assista filmes legendados. Mude o idioma do seu computador para o inglês também. E aos poucos você vai aumentando mais e mais o contato com o idioma. As palavras vão sendo absorvidas, você vai aprendendo mesmo que de forma involuntária. Beleza? Quer um outro exemplo? Quando você era criança, quando você era um bebezinho, você não aprendeu a conversar a sua língua materna, no caso português, com seus pais? Você não necessariamente pegou nenhum livro de gramática até uma certa idade, você aprendeu simplesmente por ouvir os seus pais conversando. Qualquer pessoa ao seu redor você ouvia, aos pouquinhos você ia articulando as palavras e depois você começava a falar meio devagarzinho e logo já começava a conversar, não é verdade? Isso se chama input. Você não precisou pegar nenhum livro quando era um bebezinho. Precisou? É a mesma coisa, viu? Só que o input, na verdade, é o contato que você tem com aquele idioma que vai te ajudar a absorver e aprender, mesmo que de maneira involuntária, mesmo sem necessariamente pegar um livro e ficar horas e horas lendo. Input é isso. Ficou claro? Ah, João, mas o que é output? Output é simplesmente o que você produz após aprender. Lembra que eu falei no início do vídeo? Aumente o seu input para melhorar o seu output. Então, quanto mais contato com o idioma você tiver, quanto mais absorção de inglês, quanto mais você respirar inglês, mais você vai produzir. A sua pronúncia vai melhorar, a sua estrutura vai melhorar e o principal, a sua fluência. Então, fica a dica. Melhore o seu input, aumente o seu output. Dica número 4. Aprenda frases prontas. Essa é uma das minhas técnicas favoritas, porque já vem tudo praticamente mastigado. Aprenda aquelas frases que você vê nos filmes. Comece pelas frases mais simples e depois vai subindo para as frases mais complexas. Ajuda você a ter um inglês mais articulado. Quando você aprende uma frase inteira, você pode focar naquela frase. Por exemplo, how's it going? How's it going? How's it going? How's it going? E aos poucos o seu inglês vai se tornando... A sua boca vai se tornando mais articulado, então você não vai se sentir tão travado quando você pratica numa frase em específico. Por exemplo, good morning, how's it going? How have you been? E vai praticando. Isso é ótimo porque não fica tão robótico, além de te ajudar também a aprender os connected speech, que são frases em inglês que soam como se fosse uma palavra só, sabe? Sabe quando a gente fala, parece que não tem espaço entre as palavras em inglês, parece que eles falam tudo emendado? É a mesma coisa. Então escolha frases que você usa no seu dia a dia e comece a praticar sozinho. Grave a si mesmo no seu celular para você ouvir a sua própria pronúncia, para você ver se você está soando bem. Anote essas frases, pratique-as. Use sempre que você tiver uma chance, porque aos poucos vai se tornando natural para você pronunciar ela. O seu aprendizado é ainda mais rápido se você encontrar alguém que também esteja estudando inglês para você praticar junto. Então, fica aí mais uma dica. And the last one, dica número 5. Narre o seu dia na sua cabeça em inglês. Eu sei que parece coisa de maluco, mas é uma das técnicas que eu uso até hoje e acredite, funciona e ajuda bastante. E ela consiste em simplesmente você narrar o seu dia em inglês na sua cabeça. Então, se você ainda não consegue formular frases completas na sua cabeça, anote palavras, simplesmente palavras. Olhe ao seu redor e tudo que você vê, pergunte a si mesmo como que se diz isso em inglês, como que se diz ônibus, bicicleta, escritório, como que se diz prédio, semáforo, coisas desse tipo, entendeu? Mas se você já consegue formular frases, é melhor ainda. E onde é que está a mágica dessa técnica? Quando você narra o seu dia, eventualmente você vai chegar num ponto em que você vai empacar. Por exemplo, eu acabei de acordar às 9 da manhã e estou indo para o trabalho. Na minha cabeça eu vou narrar em inglês. I just woke up, it's 9 o'clock, I'm heading off to work. On my way to work, I had to stop by a supermarket to get some groceries. But in the supermarket, a fila. Como é que a fila estava muito grande? Como é que eu digo isso em inglês? Entendeu? É a hora que você anota e quando você tiver um tempinho, você busca a tradução. Se você tiver
tempo ali, usa o Google Tradutor da hora, mas anote, pessoal. O mais importante é você anotar. Por quê? No final do seu dia, pouco antes de dormir, pega essa lista e dá uma revisada rápida. Não precisa decorar, não precisa ficar lendo por horas ali, só dá uma revisada rápida, que vai passar um filme na sua cabeça de todos aqueles momentos que você anotou. Você vai se lembrar de praticamente tudo, porque são coisas que você viveu no seu dia a dia, naquele dia. No dia seguinte, a mesma coisa. E aos poucos você vai perceber que a sua lista vai ficando cada vez maior. E aí, o que faz? As palavras que você vai revisando todo final de dia que você revisa, logo vão começar a entrar na sua cabeça. Algumas palavras você já vai decorar elas bem mais rápido. As que você decorar, você já deleta. Aquelas palavras que você já conhece, delete, porém não deixe de usá-las, porque se elas entrarem em desuso, você vai acabar esquecendo eventualmente. Então, as palavras que você aprendeu, já elimina e deixa aquelas que ainda não sabe, aquelas que você ainda pensa um pouquinho antes de saber a tradução ou precisa recorrer ao Google Tradutor. Então, essas você deixa. As que você já aprendeu, você já deleta e elimina ali da sua lista. E depois, quando você menos esperar, você já está descrevendo seu dia com detalhes na sua cabeça e isso te ajuda bastante. Beleza? Então essa é uma das minhas técnicas esquisitas, mas que pra mim tem funcionado muito bem até hoje. Pessoal, essas foram as 5 dicas para quem quer começar a estudar inglês sozinho. Se você gostou, por favor, não esqueça o thumbs up, o joinha aí, se alguma dessas dicas serviu para você. E também não deixe de deixar um comentário com dicas e sugestões também. And I'll see you next time. Bye!